Beleza. Então, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe, tenho 26 anos, sou aluno de doutorado da professora. Fiz meu mestrado com ela também. Acredito que aqui sejam alunos da biotecnologia, né? Fui aluno de biotecnologia também. Entrei na UNB em 2013, então já tem um tempinho. Eu estou no terceiro ano do doutorado agora, trabalho com canais de sódio, que acredito que vocês já tenham tido alguma experiência lá no sistema nervoso. A gente vai voltar também agora no sistema cardíaco também, cardiovascular, falar um pouco sobre esses canais e outros também. E o meu foco no meu doutorado é com epilepsia. Caso alguém tenha algum interesse em saber um pouco mais a respeito, depois eu estou disponível. A gente pode bater esse papo. Adoro conversar a respeito, então podem mandar mensagem. Eu vou deixar meu e-mail no final da aula para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida das aulas que serão gravadas e até dessa aula também, caso não tenha dúvida agora, mas tenha dúvida futuramente. E pode mandar mensagem, fica tranquilo, qualquer horário, assim que eu puder, já vou responder. Bem, serão 4 aulas. A de hoje, né, coração e vasos sanguíneos. Então, hoje vai ser uma aula um pouco mais introdutória. Sei que vocês tiveram prova, né, na segunda-feira também. A cabeça de vocês devem estar bem cheia. Então, hoje é uma aula um pouco mais introdutória. E aí, a semana que vem, até no dia 4 de outubro, nós vamos ter mais 3 aulas que serão gravadas. Então, a segunda aula, né, atividade elétrica cardíaca e o ciclo cardíaco, princípio da hemodinâmica e circulações regionais, e regulação da pressão e hemostasia. Todas gravadas. O livro que eu usei como base para minhas aulas é o Bernie-Levy, que ele está na ementa de vocês, então eu me baseei nele. Claro que vão ter coisas de outros, como Guyton, por exemplo, mas o principal vai ser do Bernie-Levy. Então, eu digo isso mais para vocês também, quando forem estudar, quiserem estudar por ele. E vamos começar, né? Eu queria começar um pouquinho fazendo uma pergunta para vocês antes. Eu acho legal esse tipo de introdução, porque a gente pode começar já a fazer uma discussão. Para vocês, o que vocês já acham que são as funções de um sistema cardiovascular? O que vem na cabeça de vocês quando eu faço uma pergunta dessa? Distribuir o sangue para os tecidos? Desculpa, eu acho que não escutei. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pode falar de novo, por favor? Distribuir o sangue para os tecidos? Sim, uma boa. Levando sangue e trazendo, ou levando oxigênio e trazendo CO2 para fazer as trocas no pulmão. Exatamente, boa também. Mais alguém? Mais alguma? Deixa eu ver se tem um texto. Deixa eu ver. Chat. Através do sangue. Legal, legal. Então, eu acho que assim, vocês já estão com uma cabeça bem legal a respeito. Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo, algumas das funções é transportar e distribuir substâncias essenciais, como, por exemplo, né, o O2, nutrientes, hormônios, remover subprodutos metabólicos também, que podem ser tóxicos em determinadas concentrações. E também tem alguns mecanismos homeostáticos, como a regulação da temperatura corporal, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso em aulas futuras, manutenção do balanço de fluidos e o ajuste do fornecimento de O2 e nutrientes sobre vários estados fisiológicos. A gente vai ver um pouco também mais para frente. O sistema cardiovascular ele é dividido principalmente por uma bomba, que é o coração, e uma série de tubos coletores, que são os vasos sanguíneos. E além desses e dentro dos vasos sanguíneos, a gente também tem os capilares, que eles são importantíssimos para as trocas gasosas, que a gente vai ver um pouco na frente também. E além disso, o que contém, né, o que os vasos sanguíneos estão cheios de sangue. E esse que é óbvio, né? E esse sangue, ele é um fluido heterogêneo. E eu quis colocar essa informação aqui de fluido heterogêneo porque quando eu estava estudando, me veio assim, eu fiquei um pouco assim, achei estranho. E aí eu fui entrar um pouco mais a respeito e fui dar uma olhada, porque na minha cabeça, aquela questão de heterogêneo e homogêneo,
E realmente eu vi que a olho nu ele pode até parecer homogêneo, né? Todo vermelho, tudo. Mas, na verdade, quando você olha microscopicamente falando, ele é composto por várias coisas, como, por exemplo, o plasma, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Então, a gente tem, por exemplo, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né? Que tem as hemoglobinas e faz o carregamento do oxigênio. Os glóbulos brancos, relacionados ao sistema imunológico. As plaquetas, relacionadas à coagulação do sangue. E o plasma, né? Que ele tem dissolvido nele nutrientes e os hormônios, por exemplo. Aqui eu trouxe essas imagens para realmente ser algo mais visual para vocês. Então, vamos lá. A gente tem aqui... Vocês conseguem ver meu mouse? Deixa eu ver se tem aqui um... Sim. Do laser. Fica melhor assim. Então, a gente tem aqui a bomba, que seria propriamente o coração. Ele é dividido em 4 câmeras. O átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. A gente aqui já percebe que... Vocês devem ter visto isso no pulmão também, mas você vê que, olhando, o direito está para nós no esquerdo e o esquerdo está para a gente no direito. Isso porque a gente vê de costas, né? Como se eu tivesse virado para lá. Por isso que a gente tem essa leve possível confusão. Mas fiquem atentos que o átrio direito está para a gente visualmente no lado esquerdo e o átrio esquerdo está para a gente visualmente no lado direito. Isso é importantíssimo porque faz toda a diferença no funcionamento da circulação. Além disso, a gente consegue perceber que essas veias, né, esses vasos, eles vão se ramificando. Então, por exemplo, a gente tem nas artérias a aorta, que é a principal e a maior. Depois elas viram as artérias grandes, artérias pequenas, arteríolas, até os capilares. E depois elas viram vênulas, veias pequenas, veias grandes, até chegar na veia cava, que pode ser superior ou inferior. Elas são superiores quando elas vêm da parte do nosso tronco superior, né? Então, assim, do peito para cima, e inferior do abdômen para baixo. Então, a veia que vem do pé, que vem dos órgãos para baixo, elas chegam na veia cava inferior. E as que vêm de cima, vêm para a veia cava superior. Vale ressaltar aqui também que são artérias as que saem do coração e vão para o corpo ou para o pulmão, e são veias as que chegam no coração, que vêm do pulmão ou do corpo, como diz o sistema aqui representado. Dito isso, a gente tem 2 tipos de circulação, a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ela propele o sangue pelos pulmões, para a troca do O2 do CO2 pelo O2, a oxigenação do sangue. Isso ocorre no coração direito, esse lado azul aqui. E a gente tem a sistêmica, que propele o sangue para todos os outros tecidos, que a gente vai ver até um pouco mais com detalhe na circulação regional, nas aulas futuras, que ocorre no coração esquerdo. Então, vamos lá. A aorta direita, ela recebe o sangue, que está desoxigenado, está com uma maior concentração de CO2. Ela vai para o ventrículo direito, passa pela artéria pulmonar, vai para os capilares nos pulmões para ocorrer a troca gasosa, vai para a veia pulmonar, que chega na aorta, no átrio, desculpa, no átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo, vai para a aorta, os capilares do corpo, para a veia cava e retorna para o átrio direito, correto? E esse fluxo, como é que esse fluxo é? Esse fluxo é um fluxo unidirecional. Ele nunca vai para trás, ele nunca volta, ele sempre vai para frente. E isso ocorre por algumas coisas. Uma delas é pelo aprisionamento apropriado das válvulas. E aqui vale uma ressalva que válvulas e valva são coisas diferentes. Válvula é um conjunto de válvulas. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem a válvula tricúspide, a válvula pulmonar, a válvula aórtica e a válvula mitral.
A tricúspide, por exemplo, ela tem 3 válvulas. E a gente tem aqui, por exemplo, cúspide, aqui. Então, a gente tem a válvula tricúspide. Temos o cúspide septal, o cúspide posterior e o cúspide anterior. Então, essas 3 válvulas, elas, no conjunto, se formam uma válvula. E elas são importantes por quê? Porque você impede, na hora que o ventrículo contrai, que o sangue volte para o átrio, e quando o ventrículo está relaxado, que o sangue vá para a aorta. Que isso é extremamente importante para que na hora que o ventrículo realmente contraia e dilate e relaxe, o sangue fique no ventrículo, até ele poder realmente sair. E além disso, a gente tem as próprias bombas, que é o átrio e o ventrículo. O átrio sendo uma bomba fraca, porque ele precisa simplesmente levar do átrio para o ventrículo, e o ventrículo sendo realmente aquela bomba principal, uma bomba mais forte, porque ele precisa fazer a circulação pulmonar acontecer e a circulação sistêmica. Então, pensa comigo, se do átrio para o ventrículo, a distância é muito pequena, mas do ventrículo para um tecido lá no final do nosso pé, por exemplo, é muito mais longe, então você precisa de uma força muito maior. Então, a bomba principal ela está no ventrículo mesmo. E ele existe 2 formas, tem a sístole e a diástole, que eu acredito que vocês já devem ter visto também. A sístole seria a contração ventricular e a diástole, o relaxamento ventricular. Então, a contração ventricular para ele ir para o pulmão ou para o corpo, e o relaxamento para ele receber do átrio para o ventrículo. E além dessa contração e relaxamento, a gente ainda tem o auxílio dos vasos. Então, por exemplo, quando ocorre a contração ventricular, você tem uma distensão da aorta para facilitar o fluxo sanguíneo. Então, se você tem um aumento da aorta, a força da contração faz com que o sangue flua melhor. E também, quando o ventrículo está relaxado, você tem uma retração das grandes artérias para dificultar essa passagem, além da válvula, que vai auxiliar para a manutenção desse fluxo. E aqui só um esqueminha mostrando essa sístole e essa diástole. Então, você tem aqui o sangue indo do átrio para o ventrículo, para os ventrículos, e dos ventrículos indo para o corpo inteiro e para o pulmão. Aí um conceito que eu até tinha falado com a professora e depois ela me corrigiu, inclusive, e eu vi isso em vários locais e acredito que alguns de vocês possam ainda se enganar com esse conceito, que eu achei importante trazer. E eu vi vídeos esses dias que as pessoas ainda estão errando, mesmo nessa época, que é um conceito que é um conceito antigo, ultrapassado, que não existe mais, que diz que o sangue venoso ele é pobre em oxigênio e o sangue arterial ele é rico em oxigênio. Isso é verdade em partes. Se você pegar a circulação sistêmica, eu concordo. Por ele ter passado do pulmonar aqui, ele está oxigenado, ele vai para a aorta, então ele está o arterial oxigenado, os capilares onde tem as trocas, e ele volta pela veia cava com mais CO2, então pobre em oxigênio. Porém, se você levar em consideração a circulação pulmonar, vocês concordam comigo que já é o contrário? Aqui a circulação pulmonar, que é na artéria pulmonar, o sangue venoso, o sangue arterial, ele está pobre em oxigênio, porque ele ainda não chegou no pulmão para fazer as trocas. Agora, a veia pulmonar, ela já está rica em oxigênio. Então, o sangue venoso aqui, no caso, é rico. Então, eu estou falando isso para vocês, quando verem coisas do tipo, vocês corrigirem as pessoas ou entregar a informação mais atualizada e para vocês mesmos não caírem nessas informações errôneas como eu estava caindo antes. Não, beleza, estou dando uma olhada aqui no chat. Então, vamos lá. Agora eu só queria trazer um resumo para vocês, para ver se isso ficou bem claro. Então vamos lá, a gente tem aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. A gente tem o fluxo aqui, que é do átrio para o ventrículo, que vai para os pulmões. Então ele também depois vai do átrio para o ventrículo e vai para a aorta.
Você vê que a aorta aqui, a gente vai falar um pouco mais, que ela é bem grossa. E a gente também tem aqui a veia cava, bem grossa. E daqui ela vai se ramificando para as artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, até voltar a ser uma veia cava. E aqui a circulação pulmonar é sistêmica, onde ela é bem mais curta a pulmonar, para que ocorra a troca gasosa de oxigenação do sangue, e a circulação sistêmica para entregar esse oxigênio para o corpo, bem maior, onde temos a aorta, capilares e a veia cava. Agora, falando um pouco mais sobre o circuito cardiovascular, a gente consegue perceber aqui que eles estão em série e também estão em paralelo. Uma coisa também que é muito importante, o volume total da circulação, ela normalmente é constante. Então, se tem alguma área que está com volume maior, isso quer dizer que tem alguma outra área que está com volume menor. Porque no total, o volume ele tem que ser constante, né? E essa distribuição do sangue, ela ocorre tanto pela força de contração do ventrículo esquerdo, principalmente, né, que é o que espalha para o corpo do pulmão, como o estado contrátil das arteríolas, das artérias, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente nessa aula mesmo. E essa diferença, né, de histologia, de diâmetro, isso tudo vai implicar em resistência diferente, em fluxos diferentes, e a gente vai discutir isso, se eu não me engano, na terceira aula, falar um pouco mais sobre isso também, esse estudo. E aqui do lado, só reforçando esse fluxo que ocorre, aqui eu gosto dessa imagem porque aqui traz o corpo humano, então fica um pouco mais visível quando a gente quer dizer isso, que do sistêmico, né, ele vai para o corpo inteiro, e aqui vai para os pulmões para fazer a oxigenação. Agora, falando um pouco mais sobre isso que eu comentei com vocês, os vasos sanguíneos, eles têm as ramificações. Então, se tem as ramificações, eles têm algumas mudanças. E as mudanças são na espessura do vaso, o vaso pode ficar mais delgado, ter uma espessura mais grossa ou mais fina. E, além disso, você tem a diferenciação na histologia, dependendo da função que aquele vaso vai exercer. Então, a gente tem aqui o principal das artérias, a aorta, com um diâmetro de 25 milímetros, mais uma arteríola terminal, que já é uma ramificação bem próxima do capilar, de 10 micrômetros. Então, você percebe que o diâmetro ele é bem menor, ele é bem reduzido, isso vai ter implicações. A espessura da parede de 2 milímetros, ele vai para 2 micrômetros, então realmente diminui muito. Se você comparar com o capilar, diminui ainda mais, que vai para 0,5 micrômetros. E, histologicamente falando, difere também. Então, você tem um endotélio em todas, mas a aorta, por exemplo, ela tem um tecido elástico muito maior do que uma arteríola terminal, e mais ainda do que o capilar. Já o músculo liso, ele vai aumentando. A aorta tem menos, mas a arteríola terminal tem muito mais. E isso vai implicar nas funções de cada uma. Agora, por exemplo, também você tem a aorta, a artéria como a veia, você percebe que o diâmetro da veia ela é um pouco maior, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, mas a espessura já é menor. E, histologicamente falando, ela difere também, ela não tem tanto tecido elástico, por exemplo. E a veia cava também ela não tem tanto tecido elástico, apesar de ter um pouco mais de muscular. E isso vai interferir na resistência de cada uma, de cada vaso. E aí, falando um pouco mais sobre isso agora, né, entrando nesse ponto da influência, a gente consegue perceber que a velocidade do fluxo sanguíneo ele é inversamente proporcional, né, à área transversal. Ele é o oposto. Então, quando você tem uma velocidade muito alta, você tem uma área transversal mais baixa. Quando você tem uma área transversal mais alta, você tem uma velocidade área transversal mais alta, uma velocidade mais baixa. Aí vocês podem perguntar, mas o capilar tem uma área transversal maior do que uma aorta? Você acabou de falar que a aorta era maior. Então, é porque aqui a gente não está pegando de um único capilar, a gente pega a somatória de todos. Então, é a área transversal total. E como tem muito mais capilar do que a aorta, eu vou mostrar uma imagem
mais para frente para vocês a respeito, na somatória, essa área transversal fica muito maior no capilar. E agora, falando um pouco sobre a pressão, você consegue ver que, inicialmente, a pressão ela é muito alta, ela vai caindo até chegar ali na veia cava bem baixa. E, além disso, você percebe que ela é pulsátil no início e ela vai se tornando contínua até chegar na veia cava. Por dois motivos. Uma, porque a aorta, as grandes artérias, as pequenas artérias, elas têm mais tecido elástico. Então, elas possuem uma resistência menor. Então, fazendo uma comparação aqui com um tubo de borracha e um tubo de cobre, por exemplo. Como ele é mais elástico, você consegue ter uma resistência menor. Se você tem uma resistência menor, quando você forçar ela, você vai ter uma pressão maior e o fluxo com uma velocidade maior. Agora, se é um tubo de cobre, você vai ter que fazer uma força, se você fizer uma força parecida ou até maior, essa resistência vai ser maior. E aí você não vai ter uma pressão muito grande sendo exercida ali. Então, é por isso que a pressão vai decaindo até a veia cava. E lembrando que a artéria tem mais tecido elástico e as veias têm menos tecido elástico, mas elas têm uma saída para isso. Vou falar também. E ela é mais pulsátil no início porque ela tá mais perto da bomba. E a gente lembra que contrai o átrio, depois ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo. Então, ela realmente é pulsátil. Mas, e auxiliando isso, o tecido elástico. E mais para frente, por não estar tão perto do coração e também não ter esse tecido elástico tão predominantemente, ela acaba se tornando contínua. Aqui só mais uma imagem falando a mesma coisa do que a outra, mas eu gosto dessa aqui porque ela traz essa parte da pressão pulsátil ou da pulmonar, coisa que não fica tão nítido nessa aqui. Então, você vê aqui a aorta, grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas, capilares. Foi ramificando até chegar nos capilares. Temos as vênulas, pequenas veias, grandes veias, veia cava. Então, ela foi aumentando até chegar na veia cava. Isso na sistêmica. Quando chega na circulação pulmonar, você tem as artérias pulmonares, as arteríolas, os capilares, as vênulas e as veias pulmonares. A pressão ela é mais pulsátil no início, onde está mais perto do coração e ela é mais elástica, tem mais tecido elástico. Se torna contínua até chegar nos capilares, continua na vênula, nas pequenas veias, grandes artérias e veia cava. Quando ela volta para as artérias, ela se torna pulsátil novamente, visto que ela está mais próxima do coração e também as artérias possuem mais tecido elástico. As arteríolas também possuem menos tecido elástico, mas também possuem, por isso que continua pulsátil. Já nos capilares, ela não tem esse tecido, já está mais longe do coração também, e ela volta a ser contínua. E aqui uma outra imagem para vocês ficarem ainda com isso mais ainda na cabeça, que dá para ver visualmente onde as grandes artérias até as arteríolas vão diminuindo de espessura e de diâmetro, da vênula para a veia vai aumentando de espessura. Você consegue ver também que o diâmetro das artérias é menor que o da veia, como eu mostrei lá também naquela tabela. E que no capilar, ela não tem tecido elástico, não tem tecido muscular, ela é bem simples mesmo, mas isso é importantíssimo para que ocorra as trocas gasosas. E você vai vendo que, de acordo com o corpo, né, você vai abaixando aqui do coração até chegar no pé, por exemplo, essas ramificações vão ficando cada vez maiores. Então, isso quer dizer que elas vão ficando cada vez mais menores e mais espessas. E menos espessas, desculpa. E aí você pode me perguntar, Felipe, então, você falou que, beleza, a área transversal da vênula para a veia, ela vai aumentando. Tudo bem. Então, vai diminuindo. Tudo bem. Então, a velocidade vai aumentando. Entendi. Isso faz sentido. Mas você está falando que a elasticidade dela vai diminuindo. Então, a resistência vai aumentando. Isso não atrapalharia o fluxo, visto que as veias no sistema, na circulação sistêmica, ela vai sofrer com a gravidade? E eu concordo, isso é uma opinião válida, porque você tem a velocidade, mas agora você não tem mais a elasticidade.
E então essa pressão não vai existir ou vai ser muito pouca. Então, será que o sangue então pode voltar? Mas também falei que é unidirecional. Então, qual é a saída? O que a gente tem nas veias para que o sangue não volte e ele continue no fluxo unidirecional? A gente possui válvulas nas veias. E essas válvulas faz com que não volte. Então, você está tendo aqui a válvula, ela fica aberta por causa do fluxo de sangue. Caso você tenha algum problema, assim, né, alguma trava pela gravidade ou a velocidade, para que não ocorra a volta ou o acúmulo, você tem as válvulas. E se o sangue abaixa, a válvula vai fechar, não vai deixar ela voltar para essa aqui, então ela vai manter seu fluxo unidirecional até chegar na veia cava e no átrio direito novamente, e refazer o seu circuito. Bem diferente das artérias, né? Que a artéria, além de ser elástica, então ela tem essa pressão, ela ainda em maioria dos momentos, ela está contra, né? Ela está a favor da gravidade. Então, isso também ajuda realmente ao sangue sempre ser unidirecional nesse caso. E nas veias, a gente conta com a válvula para manter esse fluxo unidirecional também. Mas se você falou isso para as veias, nos capilares seria ainda pior, concorda? Porque além da velocidade ser ainda menor, pela área transversal ser muito maior, ela ainda não tem tecido elástico nem muscular. Aí a resistência é ainda maior. Só que, primeiro, é extremamente importante que a velocidade seja pequena e que não tenha tecido muscular e nem elástico, nem músculo, nem elástico, nem tecido elástico, porque precisa ocorrer a troca gasosa nesse local. Então, quanto mais simples, melhor ainda, e quanto mais lento, melhor ainda. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode ter o sangue parado nos capilares. Então, como é que ela passa das arteríolas terminais e vai até as vênulas, passando pelos capilares? Por causa da energia armazenada. É a energia armazenada da onde? Lá do ventrículo, pela contração extremamente forte, seguindo até as arteríolas pelo tecido elástico. Tudo isso você vai tendo um ganho de... Você vai tendo, né, uma energia armazenada, mesmo que no ventrículo seja maior que nas arteríolas, mas você tem ali uma pressão. E aí, quando chega nos capilares, ele simplesmente tem essa energia armazenada, mesmo que não tenha, mesmo que tenha uma resistência muito alta, e ela consegue manter o fluxo unidirecional até chegar nas vênulas, chegar nas veias, e aí as válvulas ajudarem até chegar na veia cava novamente. Então, por isso que o fluxo continua sendo assim, e ele simplesmente não para, o sangue simplesmente não para no capilar mesmo, não tendo, né, o que a gente discutiu aqui, que auxilia nessa manutenção do fluxo, energia armazenada. Então, falando um pouco sobre as trocas gasosas, né, que a gente entrou nos capilares, eu acredito que vocês já tenham estudado um pouco sobre trocas gasosas. Não, vocês ainda vão ter sistema respiratório, né? Então, vocês ainda vão estudar um pouco mais sobre trocas gasosas no respiratório. Mas o que acontece? O que é essa troca gasosa? Nada mais é do que, no pulmonar, a saída de CO2, a eliminação de CO2 para os alvéolos e a entrada de O2 nos capilares e a ligação neles nas hemácias. E como é que ocorre essa eliminação de CO2 e absorção de O2? Por difusão. E difusão é o quê? Se você tem um local mais concentrado, ele tende a entrar, né, em neutro, né, entre as duas metades, ficar igual entre as duas metades. Então, se você tem um local com maior concentração, ela tende a preencher o de menor concentração e ficar equivalente. Então, eu trouxe essa imagem aqui, ó, lado A extremamente concentrado, lado B pouco concentrado, e aí a difusão faz com que os dois fiquem equivalentes, com concentrações similares. E aqui é exatamente isso que ocorre, essa difusão pulmonar. Só que a gente fala aqui numa difusão de diferença de pressão, onde o CO2 no capilar, ele vai estar com uma pressão muito alta e numa alvéola ele vai estar com a pressão baixa. Então, por difusão, ele tende a sair e ir para os alvéolos. E ele faz isso porque é tão fino o capilar com o alvéolo que ele consegue fazer essa difusão. E a mesma coisa ocorre
para o oxigênio. Se você tem mais oxigênio no alvéolo, visto que você está fazendo a respiração, e menos oxigênio nos capilares, eles tendem, por difusão, a entrarem e se ligarem nas hemácias e continuar o fluxo. E, além disso, você tem as trocas sistêmicas também, que está voltado mais para essa parte final aqui da imagem, onde, nesse caso, é o oposto. Você tem mais O2 nos capilares e mais CO2 nos tecidos. E aí você faz, novamente, essa difusão, onde o O2 entra nos tecidos e o CO2 vai para os capilares, sai dos tecidos. E esse oxigênio, ele é importantíssimo para a respiração celular, porque ele é o processo pelo qual os organismos eles obtêm essa energia. E eles obtêm essa energia pela mitocôndria, que precisa da presença do oxigênio. Então, você vai realizar processos como a glicólise, como o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E tudo isso só ocorre devido a essa difusão do O2 nos tecidos e a eliminação do CO2 até voltar para a circulação pulmonar e ele ser eliminado e entrar mais oxigênio. E aqui eu trouxe uma imagem mais completa, tanto das trocas na circulação pulmonar como na circulação sistêmica. Então, a gente tem mais ou menos aqui para cima a pulmonar e para baixo a sistêmica. Temos o alvéolo aqui e uma célula, representando aqui um conjunto, né, de tecidos, para formar os tecidos. Então, olha, você tem a pressão de oxigênio de 40, mais no capilar, mas no alvéolo você tem uma pressão de 105. Então, concorda comigo que 105 é muito maior que 40, então ele tende, por difusão, a entrar o oxigênio. Mas o CO2, a pressão do CO2 é de 46 nos capilares e de 40 nos alvéolos. Mesmo que seja mais próximo, ainda tem uma diferença. Então, o CO2 tende a sair e ir para os alvéolos. E o contrário ocorre na parte sistêmica, onde você tem 40 de CO2 e 40 de CO2 nos capilares e 46 nas células. Então, elas tendem a ir para os capilares. E você tem 100 de pressão no O2 e 40 nas células. Então, elas tendem a entrar. E aí a gente tem essa respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, fosforilação e o exercício, né, de todos os processos bioquímicos necessários. E aqui eu trouxe essa imagem, essa tabela, que eu gostei bastante, que ela meio que resume tudo isso que a gente falou. Ela resume essa questão do número de artérias, de aortas, de veias, fazendo a soma total das áreas transversais, e também entra nessa questão do volume sanguíneo. Então, vamos lá. A aorta, a gente só tem que é a maior e a principal. E, por exemplo, os capilares, você percebe que ele tem um aumento de cerca de 3 bilhões de vezes o seu número. Então, você percebe que mesmo que os capilares sejam menores, pela quantidade, pelo número de capilares, acaba que de 3 bilhões a mais, acaba que a área transversal fica maior. Logicamente, não é que 3 bilhões a mais vai se tornar 3 bilhões de centímetros cúbicos, quadrados a mais, mas sim de 500, porque não é diretamente, né, visto que os capilares são bem menores. Mas, mesmo assim, pela quantidade maior, a área transversal fica maior, em cerca de 500 vezes. Pelo sistêmico ser maior, né, e ele ter que oxigenar mais locais, a porcentagem o volume sanguíneo tem uma porcentagem maior no sistêmico e uma porcentagem bem menor no pulmonar. O caminho é bem mais curto e então você tem um volume bem menor. A gente tem cerca de 11% nas artérias, 5% nos capilares, 67% nas veias, 3% nas artérias e arteríolas, agora falando do pulmonar, 4% nos capilares, 5% nas vênulas e 5% no átrio. Então, assim, aqui a gente consegue dar uma revisada bem legal nessa questão de volume, de número, de área transversal, aí dá para entender um pouco mais de associar com a velocidade, com a pressão,
e onde o sangue está indo, né? Como eu falei, o volume total é sempre o mesmo, mas algum lugar tem mais, e se algum lugar tem mais, o outro tem menos, em relação ao volume. E aí, falando um pouco mais sobre o coração, só que aqui eu vou entrar, é um assunto um pouco diferente, que é um assunto mais introdutório para a próxima aula, para a aula 2, que a gente vai falar um pouco sobre potencial de ação, sobre os canais. Então, a gente vai falar sobre essa parte de condução e excitação das células. Então, assim, o coração ele possui 3 tipos de músculo. Você tem o músculo atrial, o músculo ventricular e as fibras musculares especializadas, excitatórias e condutoras. Como vocês já estudaram a parte esquelética, acredito que já estudaram, eu correlacionei com o cardíaco porque tem muitas coisas parecidas. Então, por exemplo, o músculo do tipo atrial e ventricular, ele se contrai muito semelhante ao músculo esquelético. Uma grande diferença é que a duração dessa contração ela é diferente. Em cardíaco, ela é bem maior. E isso a gente vai ver lá no potencial de ação pelo platô. E por que isso ocorre? Porque a gente precisa de um tempo para que o ventrículo ele preencha de sangue. Então, como ele com essa duração um pouco maior, dá tempo do ventrículo se preencher por completo, e aí quando ele contrair, ele conseguir levar o sangue para o corpo inteiro. E além disso, a gente tem as fibras, que eu acabei de falar, né, as fibras musculares, que elas, nesse caso, elas são pouco contráteis, mas elas são importantíssimas também para o coração, porque ela controla a ritmicidade da contração cardíaca. Então, o átrio e o ventrículo ter os seus momentos de contração são extremamente importantes. Imagina se o átrio e o ventrículo contraíssem no mesmo momento, como é que o sangue ia do átrio para o ventrículo e depois do ventrículo para o corpo? Ele ia começar a ter alguns problemas e essa ritmicidade é super importante, além das válvulas. E aí vamos falar um pouco sobre essa diferença e a similaridade dos músculos cardíacos e músculo esquelético. Bem, as similaridades é que ele é um músculo, visivelmente que a gente consegue ver que é um músculo estriado. Ele possui miofibrilas típicas, então ele possui os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Então a gente consegue ver aqui que essa relação do estriado, eles são bem parecidos. Só que qual é a diferença do músculo cardíaco para o músculo esquelético? São principalmente 2. O sincício. E o que seria esse sincício? Seriam as células individuais conectadas em séries. Então, a gente tem aqui várias células e elas estão conectadas em séries por esses discos intercalares. E o que é o benefício, fisiologicamente falando, para esse sincício, para esses discos intercalares? É que, com isso, o estímulo ele consegue se propagar de uma célula, né, para outra com muito mais facilidade. Então, esse sincício é extremamente importante para que o coração funcione da maneira correta. Só que a gente tem o sincício atrial e o sincício ventricular. Porque, como eu disse, se você tivesse a ligação dos dois, quando o potencial de ação, que a gente vai falar na próxima aula, propagasse, o átrio e o ventrículo eles iriam despolarizar ao mesmo tempo. Mas o sincício atrial e o ventricular, eles possuem uma barreira entre eles que evita que esse potencial de ação propague pelos dois ao mesmo tempo, que é um tecido fibroso. E ele faz com que realmente ocorra primeiro o potencial de ação no átrio, e aí através desse feixe atrioventricular, que são essas fibras musculares, esse potencial de ação assim é propagado por o ventrículo, e aí sim ocorre a propagação do potencial de ação lá. Só que aí, mesmo que muito curto, o átrio já começou o seu processo de contração, passou para o feixe, e aí sim começou o processo de contração do ventrículo. Então, você consegue ter essa ritmicidade entre átrio contraiu, ventrículo contraiu, átrio contraiu, ventrículo contraiu. E aí o fluxo consegue ser unidirecional e ele consegue irrigar todo o corpo da maneira correta. Inclusive, a gente tem doenças que estão relacionadas exatamente a isso. Quando você tem uma ritmicidade
errônea, uma arritmia, por exemplo, o seu sangue, o fluxo sanguíneo começa a ficar comprometido. Se você tem problema nas válvulas, e aí o sangue não consegue, o válvula não consegue segurar o fluxo sanguíneo no local que tem que ficar, a gente também tem alguns problemas. Eu vou comentar um pouco mais sobre doenças na próxima aula, mas a gente tem que ter em mente que esse funcionamento correto, ele é essencial para que o coração exerça as suas funções de uma forma correta. Aí eu peguei uns conceitos chaves do próprio Bernie Levy e adicionei mais esse quarto aqui, só para a gente ter em mente que após o final dessa aula, conceitos como esses precisam estar bem fixados na nossa cabeça, porque é principalmente um resumo do que ocorreu na aula. Então, o quê? O sistema circulatório ele é composto pela bomba, que é o coração, uma série de tubos coletores, que são os vasos sanguíneos, e por uma extensa rede de vasos finos, que são os capilares. Esses capilares permitem a troca de substâncias entre tecidos e sangues. A pressão pulsátil, ela reduz progressivamente, como a gente viu naquela imagem, onde você tem o pulsátil, uma pressão alta pulsátil, e ela vai regredindo, né, vai diminuindo até se tornar contínua e continua diminuindo. E isso ela é em razão da elasticidade da parede arterial e da resistência friccional das pequenas artérias. Então, esse tecido elástico ele é importantíssimo para que ocorra essa pressão, e quanto mais perto do coração, mais pulsátil ainda, além da elasticidade. E a maior resistência ao fluxo sanguíneo é, por conseguinte, a maior queda de pressão no sistema arterial. E aqui vale uma ressalva, só para quem ainda pode estar falando assim, gente, mas como assim? Você aumenta a resistência e diminui a pressão? Exatamente, porque a gente não está falando de obstrução, a gente não está falando de um vaso que tem alguma coisa ali no meio, e é isso que é a resistência. A gente está falando dessa resistência dela ser pulsátil, dela ser elástica. Então, aquela comparação que eu falei, de um cano de borracha e um cano de cobre, por exemplo. O cano de borracha, ele é muito menos resistente a uma força do que o de cobre. Então, se você tem uma resistência muito menor, você tem uma pressão muito maior, porque você consegue comprimir ele mais e consegue gerar uma pressão maior. A velocidade do fluxo sanguíneo ela é inversamente proporcional à área transversal, como a gente viu no gráfico também, onde você tem a área transversal diminuída, aumentada, e depois ela diminui de novo. E é espelhado o oposto, a velocidade ela está aumentada, ela diminui, que são os capilares, e ela aumenta de novo. E também a gente tem que estar bem com essa ideia do sincício atrial e ventricular, onde você tem o sincício, que é importantíssimo, que é essas células individuais interligadas em série, para facilitar a propagação de ação, mas que não é o mesmo sincício. Tem o atrial e o ventricular para manter essa ritmicidade com o auxílio do feixe atrioventricular, que são essas fibras condutoras. Como eu disse, a aula hoje ela é bem mais introdutória, bem menor, mas ela é extremamente importante para que a gente compreenda tanto a aula 2 como a 3 e a 4. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me mandar mensagem ou falar comigo agora diretamente, a gente vai tentar responder. E obrigado. Vou tentar tirar aqui, professor.